Olá, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que ocorre tradicionalmente aos sábados às 14h30 no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Nós estamos no capítulo 11, os três reinos, item 2, os animais e os homens. Aqui estamos já na pergunta 600. Hoje, os animais, sobrevivendo ao corpo, eles ficam como um homem após a morte, quer dizer, no estado errante? Os espíritos respondem que eles ficam próximo a uma erraticidade, mas não errantes, porque os errantes, os espíritos errantes, são aqueles que têm inteligência e têm vontade, têm livre-arbítrio, e os animais não têm nada disso, né? Então, eles normalmente são entregues aos espíritos já incumbidos disso, da sua reencarnação, né? Da reencarnação dos animais, e que isso mesmo ocorre quase que de forma imediata, né? Eles não têm, assim, nenhum relacionamento com outros animais, né? Os animais seguem uma lei progressiva como a dos homens? É claro. É por isso que nos mundos superiores ao nosso, eles são também superiores, são melhores, só que ainda se encontram subordinados ao homem, né? Eles ainda servem ao homem. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Ainda não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Então, eles ainda não têm condições, não têm ainda inteligência suficiente para compreender, ou pelo menos para começar a entender que existe um ser superior a eles, que criou todo o universo, que não seja o homem, né? Por isso, eles ainda perguntam: os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, disso não resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente votados à inferioridade? O que seria uma contradição das leis divinas? Bom, tudo se encadeia na natureza, respondem os espíritos. Existem ainda liames, elos que nós não conseguimos compreender. Então, não tem como nós sabermos como se dá a evolução dos animais a partir do momento que eles podem se humanizar. Então, eles vão chegar a ser humanos? Vão. Mas até lá, nós não conseguimos entender ainda qual é a sua trajetória. Assim como o homem, né, que não conhece a Deus, porque ainda é limitado pelo seu orgulho, inferioridade, falta de conhecimento, né? E por estarmos ainda aquém da inteligência necessária e da moral necessária para compreendermos Deus. A inteligência é, sim, uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e do homem? Sim, mas os animais não têm senão uma inteligência da matéria, da vida material. Nos homens já se produz na vida moral. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas? A alma animal e a alma espiritual?
Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita? Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou de outra das duas almas? Claro que não. Não existem duas almas. O homem tem uma alma só, que é a espiritual, assim como os animais. Só tem uma. Nós não temos uma segunda alma que conduz a nossa parte mais ligada à parte material, à parte animal, como a sobrevivência, o instinto de conservação, né? Que vem tudo junto no pacote, vamos dizer assim, né? Do corpo quando nós encarnamos. Então, não tem. Então, para nós, isso não temos duas almas, é ponto pacífico, ok? E pelo corpo, né, eles ainda explicam que pelo corpo animal nós participamos da natureza material, da vida animal. E pela parte moral, nós participamos da vida dos espíritos, da natureza dos espíritos. Então, perguntando ainda nessa sequência da pergunta 605. Então, além de suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Sim. Quanto mais inferior ele é, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Então, nós estamos normalmente sempre vendo isso, porque a matéria parece sempre ser mais importante do que o espírito. Nós damos mais importância à matéria. O homem, não possuindo uma alma animal que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o corpo que o rebaixa a essa parte, a esse nível. O que acontece? Porque com o corpo, com o reencarne, nós vimos junto com ao sentimento de sobrevivência, os instintos, né? Mas a nossa inteligência, né? E seria o conjunto. Então, a nossa inteligência tem que dominar a parte material dessa nossa vida, né? Então, é isso que acontece. Foi um prazer. Até o próximo vídeo.